Podcast Desenhos começando agora, eu sou Amanda Sorans, sejam todos muito bem-vindos e eu estou aqui hoje com o Sérgio Sorans e nesse episódio de podcast número 2 nós iremos falar sobre análise de projetos e agora o Sérgio vai dar uma palavra para vocês sobre o assunto e vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem? Então, vamos falar aqui sobre análise de projetos. Primeiramente, esse assunto de análise, a gente tem que ter em mente basicamente duas situações, né? São parecidas, mas cada uma tem um pouquinho aí de detalhes, né? Ou a gente pode fazer uma análise de projeto para orçar, né? Para fazer um orçamento aí de uma obra, né? Para iniciar lá, para dar o preço, para participar de uma licitação, uma concorrência ou algo parecido. Ou também podemos fazer uma análise dos projetos já de uma obra contratada para executar, né, antes de dar início à obra. Tá? Então, a diferença basicamente é que assim, na hora, se for na situação de fazer o orçamento, nem sempre também tem muito tempo hábil de ficar fazendo muitas planilhas, né? Relação de projetos, rede gráfica, coisas assim, mais práticas assim para usar no dia a dia da obra. Porque a quantidade de orçamentos, né, que faz até conseguir ganhar uma obra ela é muito grande. E se for ficar gerando muito detalhamento assim que pode ser feito depois, né? Pode ser feito quando estiver preparando o contrato. Então, é melhor fazer isso se já tiver ganho a obra. Mas inicialmente, né, é bom fazer também uma análise, mas sem também ficar criando uma nova relação de projetos em Excel, algo assim que a gente vai tá citando aqui. Então, essa parte seria um pouco mais para se a obra já foi ganha, né, e está se preparando o início da obra. Tá, então, basicamente, o primeiro ponto, né, que eu quero citar aqui, né, eu até já comentei aí, que seria uma boa relação de projetos. Né? Então, é fundamental, principalmente para dar início à obra, se criar uma relação de projetos em Excel ou em algum outro tipo de planilha, algum software, né, que faça planilhas. Certo. E só lembrando, pessoal, que a gente está disponibilizando aí vários vídeos semanalmente e eles estão no Facebook, no Instagram, no YouTube e nós temos agora um canal no Telegram. E também todos os nossos podcasts que serão gravados durante todo o tempo, né, todo o processo, eles estarão disponíveis nas principais plataformas de podcast. Então, é só vocês darem uma olhada lá, conferirem que a nossa playlist estará lá para vocês. E vamos então com a nossa primeira pergunta, né? Muitas vezes podem haver alguma guia de remessa ou relação de projetos. E por que deve ser criada essa planilha? Sim, é comum, né? Geralmente já vem, né, lá nos documentos lá do edital, já vem uma relação de projetos. Mas principalmente se estiver se preparando o início de uma obra, é bom pensar tanto em organizar esses projetos, porque pode ter às vezes dentro do projeto, às vezes pode ter algum projeto que é fora do trecho, né? Por exemplo. Pode ser que tenha lote 1 e lote 2 e só venceu a licitação do lote 1. Então, todos os projetos do lote 2 eles têm que ser excluídos dessa relação. Tem que ser bem claro, né, para não ficar prancha sobrando. Às vezes plota, acaba gastando com plotagem à toa, né, de pranchas que mostram o lote 2, você só ganhou um, por exemplo. Ou às vezes pode ter, sei lá, algum trecho de uma alça, um dispositivo de retorno ou alguma coisa que também está fora do escopo licitado, né? Mas lá no edital estava junto, então lá nos projetos estava junto. Então, para organizar melhor e excluir algum projeto que não seria necessário, é bom fazer a sua própria relação.
Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto também é para facilitar, né, ter uma ferramenta para cuidar das revisões de projetos, né? A gente sabe que é muito comum, mesmo depois, né, da obra ter sido iniciada, ainda terem muitas revisões, né, ao longo do tempo, virem chegando muitas revisões de projetos. Então é importantíssimo ter a sua própria relação. E lembrando também, né, que eu sempre comento nos vídeos, a revisão final lá da época da licitação, né, na época da concorrência, é a inicial da obra. Então, se algum projeto foi contratado lá na revisão 4, por exemplo, a revisão inicial da obra é a revisão 4. Então, não interessa o que veio lá na revisão 0, 1, 2, 3. Só importa o que estava na revisão final. Também pode ser que, junto lá com os documentos de quem fez o orçamento, se você vai iniciar a obra agora, tenha várias outras pranchas lá obsoletas. Então, não interessa nada daquilo. Interessa que a revisão final da contratação lá do orçamento é a inicial aí para a obra. E quando já tem uma relação, né, às vezes em planilha, mas geralmente em arquivos PDF, né, fica fácil até, né, para já ir copiando ali, né, código por código ali dos projetos, os nomes e colando numa planilha para organizar, tá? Então, é importantíssimo ter isso bem organizado, só com o que está valendo, exatamente com as revisões que estão valendo, né, esquecer tudo que veio antes que já está obsoleto e controlar, né, o mais preciso possível ali o número da revisão e a data de recebimento, também na obra de cada revisão de projeto, tá? Aí às vezes pode ter uma data da revisão, mas essa data da revisão lá com o cliente não vai interessar registrar, né, se veio um e-mail ou se foi disponibilizado em algum portal ou até um CD, qualquer coisa assim, exatamente a data que foi entregue para a execução. Então essa data de recebimento é fundamental e o número da revisão. E logicamente aí depois desconsiderar aí, até destruir, rasgar aí as pranchas antigas, né? Mas então, aí de posse, né, dessa relação de projetos aí o mais detalhada possível com todos os documentos, todas as pranchas, a gente vai começar a reunir ali o que é preciso para dar início ali na obra. Então, vamos analisar se as informações que são necessárias para a locação da obra, né, para a execução da obra estão lá, e o nível de detalhamento também, tá? Então, primeiramente, a gente tem que procurar se existe um projeto planealtimétrico, né? Muitas vezes é chamado de projeto de topografia, e esse projeto basicamente ele vai mostrar todo o levantamento altimétrico antes da obra ser projetada, né? Então ele vai ter o máximo de detalhes ali, também pode ser chamado às vezes de projeto cadastral, levantamento cadastral, qualquer coisa assim, mas ele vai ter o máximo de detalhes do levantamento, né, do que tem ali de existente e tudo mais, tá? Então, muitas vezes não é feito isso, mas os projetos são feitos em cima de um plano altimétrico. E quando não é separado um plano altimétrico assim do que tinha com o que tem, né? Por exemplo, você pode pegar o projeto geométrico da obra e desligar os layers para poder enxergar melhor, porque senão fica muito... Às vezes tem coisas que são desligadas ou até apagadas, né? Mas é bom se tiver esse levantamento inicial, tá? Fica mais fácil de enxergar. Senão, vai ter que usar ali o que tem de cadastro do existente que acabou ficando ali por baixo do projeto geométrico. Então, se tiver ali em DWG, né, facilita muito ali desligar layers para poder enxergar tudo isso. Depois dessa informação aí do levantamento inicial, a gente vai precisar da monografia dos marcos, né? Onde vai dizer quais foram os marcos ao longo de toda a obra, né, que foram considerados ali para a topografia fazer o levantamento. São os mesmos marcos que a gente vai usar para poder locar a obra. Então a gente vai precisar dessa monografia desses marcos.
E fechando aí essa parte, a gente já começa a entrar na parte de geometria, né? Do projeto geométrico, que aí com certeza a gente vai ter pelo menos ali uma planta baixa, um perfil, né? No perfil longitudinal a gente vai encontrar toda a parte de cotas, né? O grade ali, a gente vai poder enxergar por onde está passando o eixo do projeto, né? O eixo ali da rodovia ou da via, né? Se for urbana. Então ele tem a posição desse eixo, geralmente ele é no meio da pista, né? Mas tem várias situações. Então planta e perfil é o básico. Aí para poder fazer a marcação desse eixo, a gente precisa do alinhamento horizontal e vertical. E é muito comum, às vezes, isso não estar fácil ali, né, disponibilizado ali junto com os documentos ali que vêm da licitação. Se não tiver algum caderno ou alguma coisa, né, assim, algum relatório, né, sempre tem que se buscar. Porque tem que primeiro alinhar, tanto na horizontal quanto na vertical, exatamente esse eixo da obra, que é o ponto de partida para tudo, né? Um outro documento também, que às vezes ele vem em quadros no projeto geométrico, são os elementos de curvas, né? Todas as curvas, né, que tem, né? Quem sabe que os projetos são feitos de tangentes e curvas, basicamente, né? Tem algumas outras situações, mas a maioria são tangentes e curvas. Tem uma questão de espiral, tudo mais. Mas enfim, tem que ter esses elementos. Se não estiverem em quadros ou em alguma prancha, às vezes no final, né, do projeto geométrico que mostra todas essas curvas, tem que ter também em algum caderno. Tá? Então, alinhando todo esse eixo horizontal e vertical, que é o nosso ponto de partida, aí a gente vai lá para as nossas notas de serviço, né, que na verdade são seções transversais. Então, em cada estaca da obra tem lá. Geralmente é feito já um documento que se chama seção transversal com nota de serviço de pavimento acabado, que acaba dando ali todos os elementos que a gente tem em cada estaca da obra. Então, com afastamento e cota baseado sempre no eixo, a gente consegue ir desenhando, né? Quanto que eu afasto para a direita ou para a esquerda e em qual cota está cada um dos pontos. Então, analiticamente, a gente vai, né, desenhando ali e ele acaba desenhando essa seção, se é corte ou é aterro também, já informa ali, né? As áreas de corte e aterro e tudo mais. Então, basicamente, com o eixo alinhado, devidamente marcado, a topografia pode ir em cada estaca e afastar, né, para a direita ou esquerda cada um dos pontos notáveis ali, colocar a cota, já vai desenhando toda a seção transversal. Então, isso é o básico para a gente ter todo esse desenho da obra. Certo. E muitos projetos, algumas vezes, vêm com falta de documentos. Será que esses documentos não existem ou eles simplesmente não são disponibilizados para as pessoas? Então, aí assim, é uma questão meio complicada, né? Na verdade, eu acho que tem casos, né, que não existem mesmo, tem casos que às vezes a gente sabe, né, que no Brasil gasta-se pouco, né? Pensa-se pouco em projeto, né? Pensa-se mais ali na obra, né? Pensa-se pouco em projeto, em planejamento e mais na obra. Então, infelizmente, ainda se tem, muitos ainda têm essa visão de que projetar é caro, planejar é caro e acaba querendo resolver as coisas pela obra. Mas a maioria aí das obras, esses documentos, pelo menos os básicos, existem. E aí tem duas situações. Uma que sempre também é corrido, né? Sempre o projeto está ficando pronto, já está começando a listar a obra, então tem coisas que vêm depois que isso já está no mercado. Então eu acredito que muitos casos, né, de faltar nota de serviço, faltar alinhamento, são documentos que foram deixados, né, às vezes para depois, porque não era tão importante assim para poder ter os quantitativos ali e já fazer o orçamento da obra. Então eu acredito que tem um caso aí que eles são finalizados, né, depois, porque também não é tudo gerado assim tão automático, né, tem que ser tratado, né, visto a parte de carimbo, nomenclatura, código, tudo mais. Mas eu acredito também que em muitos casos, em muitos órgãos também, pode ser por desatenção mesmo, né? Porque se o projetista foi contratado para fazer o projeto completo e gerar todos esses documentos,
Então, às vezes eu acho que tem casos aí que é por falta de organização mesmo, de não estar tudo disponível, tá? Eu digo também porque aí sempre nas obras o que a gente precisa, né, a gente solicita, né? Nas obras que eu trabalhei a gente sempre, né, começou já com uma relação de documentos faltantes e tal, e é raro não ter alguma coisa, tá? Então eu acho que tem essas várias situações aí, vários detalhes, né? Continuando aqui então, aí nessa parte do projeto geométrico, né, a gente tendo todos esses elementos, é sempre bom a gente verificar ali, independente também, né, se a gente tem a nota de serviço, se está tudo detalhado, os elementos de curvas, como a gente citou, alinhamento e tudo mais. É importantíssimo na planta do geométrico, na prancha, né, na planta baixa, também ter ali caimento da pista, largura, né? Larguras das faixas, largura ou às vezes largura total da pista também tem gente que põe, às vezes tem sobre a largura ou não, depende aí do projeto, mas ter o máximo dessas informações, né? As curvas de nível, né, também, geralmente é bem visível ali com uma cor um pouco diferente para não poluir muito o projeto. Então, os taludes, né, se é corte ou aterro, então são todas informações importantíssimas ali para poder enxergar a obra. Então isso tudo tem que estar nesse projeto geométrico. E um outro ponto importante também, até quando a gente vai compatibilizar lá com a nota de serviço, cada ponto notável, né, por exemplo, um início de uma curva, né, tem o PC lá e o PT da curva. Este ponto tem que ter uma estaca fracionada exatamente ali, para a gente saber que ali começa a curva, né? Então, lá na nota de serviço, vamos dizer que eu estou terminando uma tangente ali na estaca 20 mais 12,5, por exemplo. E daí começa um ponto notável desse, ou começa a alargar a pista, ou começa a fazer uma curva. É importante que tenha uma estaca fracionada dessa que vai facilitar depois para fazer a parte de cubação, de levantamentos, né? Ou levantamento de área de pavimento, ou levantamento de terraplenagem. É importante que se tenha essa estaca quebrada. Ela vai dar mais precisão no levantamento, e esse levantamento aí também ele vai subsidiar, né? vai ajudar a fazer as memórias de cálculo de medição. Então, quanto mais estacas quebradas, é por isso que às vezes você pega na nota de serviço, tem várias estacas quebradas. São pontos notáveis desse tipo, né? De aumento de largura, ou de início ou fim de uma curva, qualquer coisa assim. Ou vai começar uma alça, terminou uma alça, qualquer coisa assim, é importante que tenha essas frações, né? Então dá um trabalho um pouquinho a mais ali para quem está projetando, né? E gerar algumas sessões a mais, vai dar algumas sessões a mais, mas é importante, se tiver, vai dar mais precisão nos levantamentos, né? Continuando, pensando aqui nos projetos, tem que ter também os projetos de sondagem, né? Eu costumo dizer que, independente da sondagem ali feita no projeto, o primeiro ponto da obra, a primeira ação é sempre a gente começar as nossas sondagens, independente da existência delas no projeto. Mas é importante a gente saber o que tem, o que foi encontrado, o que foi sondado em cada ponto, né, para já verificar o que tem ali, o tipo de solo, se tem alguma ocorrência de alguma categoria diferente de material e tudo mais, né? Então tem todas essas informações nos cadernos lá de sondagem e nas pranchas também. E depois, já entrando na parte também de drenagem, importantíssimo ter plantas e perfis. O perfil, às vezes tem projetistas que jogam alguma coisa no perfil longitudinal, mas quando eu falo em perfil, é mais importante a parte do perfil de bueiro. E o perfil de bueiro ele tem que ter informações ali, como cotas, né, da parte superior do tubo, da parte inferior, das caixas, a geratriz, né, inferior superior dos tubos, né, que se diz, a cota de tampa, a cota de fundo lá das caixas, porque justamente com essa diferença de cotas, tampa menos o fundo, a gente consegue tirar, né, fazer um levantamento para poder saber a profundidade exata de cada caixa. E se a gente fizer isso lá no tubo, né, vamos imaginar que a gente tem um bueiro de grade aqui debaixo da rodovia,
e a gente tem as cotas ali do fundo do tubo, né? E, logicamente, esse fundo do tubo, para baixo dele vai ter ainda o laço de brita, né? Às vezes 10 ou 20 centímetros, depende do órgão aí, mas geralmente é entre isso. Então o fundo da vala vai estar ainda mais baixo um pouco ainda, né? 10 ou 20 centímetros mais baixo ainda do que isso, e mais aparelho do tubo ainda e a bolsa, né? Mas, enfim, se a gente comparar essa cota aproximada com a cota que a gente tem ali no pavimento acabado, né, a gente já tem uma profundidade aí bem aproximada dessa profundidade de vala, né? Já dá para a gente saber quanto tem de cobrimento lá no tubo, né? Se já é necessário a parte de escoramento ou não. Então a gente consegue auxiliar aí para já quantificar, né? Volumes de escavação, alturas, tudo mais. Então é importantíssimo ter essas informações todas aí na parte dos perfis de bueiro. Aí o máximo de informações possível, também tem os detalhes, né, de drenagem, né, sempre tem vários projetos aí padrão em cada órgão, já dizendo como que é cada dispositivo. Então é importantíssimo ter tudo isso, né? Às vezes tem cadernos, né, mas geralmente são pranchas, uma prancha para cada dispositivo. Às vezes quando é caixa tem aço, tudo mais, às vezes são até 2 pranchas, né? E algumas têm variações, como caixa, às vezes vai variar em função do tamanho do tubo, né, uma tubulação chega maior ou menor ali, tem alguma parede que ela pode ser maior ou menor, né? Geralmente tem lá a parede dimensão A, e A é variável conforme vai aumentando o diâmetro da tubulação, por exemplo. Então esses detalhes todos têm que estar nesses projetos aí, projetos de detalhes de dispositivos de drenagem, né? E também já nessa análise, né, se estiver já preparando o início de uma obra, né, para executar, é importante também já nessa relação de projetos já ir colocando só os que têm dispositivos, né? Já vai fazendo levantamento e já vai separando só o que tem. Então, às vezes você pega a órgão aí, tem lá 140 projetos, por exemplo, mas só vai ter 30, 40 na obra. Então já pega os outros, já tira da relação, né? Já deixa numa pasta separado lá que não vai ser utilizado, os projetos padrão, né, que não forem aplicáveis. E se for criado alguma coisa, já tem onde pegar, né? Senão já tira de lá para não deixar poluindo, né? Enchendo a pasta lá ou o cabide da obra. E se faltar alguma coisa, né, que é raro, mas às vezes pode ter algum dispositivo um pouco diferente, sei lá, meio fora de padrão, aí tem que se jogar isso lá para a relação de projetos faltantes e solicitar ao cliente como que vai fazer. Fazer aqui seguindo algum parecido com algum outro e adaptando as dimensões, qualquer coisa assim, né? Então, nessa análise, aí já tenta compatibilizar todos os dispositivos, se tudo tem projeto padrão ou não. Se algum faltar, já tem que ir atrás para ver o que vai ser feito, né? Como que vai ser resolvido, tá? E aí, fechando essa parte de drenagem, né? A gente pode analisar, né? Dar uma olhada nos projetos de sinalização, né? E sinalização não tem muito segredo. Geralmente é uma prancha só que já fala tanto a horizontal quanto a vertical. E depois tem que ter os projetos lá de detalhes, né? Então, as placas lá de regulamentação, por exemplo, elas são já meio padrão, né? E implanta ali, no projeto implanta já vai dizer, né? Perfil, altura de perfil, diâmetro da placa, esse tipo de coisa. Eu não tenho muito problema com diagramação, mas nos projetos de detalhe vai estar diagramado lá, senão é só seguir os padrões, né? E mais na parte de orientativa, né? Assim, tem um acesso de uma cidade, um ramo, qualquer coisa assim, é muito mais fácil, né, que esteja desenhado ali, né? Então tem que ter esses detalhes de sinalização para poder facilitar ali a diagramação mesmo, né, antes de fabricar. Se bem que também é
é muito bom, é muito prudente se fazer essa diagramação e apresentar para o cliente dar uma olhada, né, e aprovar antes de fabricar. Mas se no projeto já tiver tudo detalhado ali, né, às vezes nem tem essa necessidade. Tá? Se bem que excesso de zelo às vezes nunca é demais, né? Então, fechando essa parte de sinalização, que também tem que ter todos os detalhes, né? Se tiver defensa metálica ou o que tiver ali, né? Tem que ter o máximo de informações possível, de detalhes possível. E já entra na parte de pavimentação, que aí a gente fecha praticamente o básico, né? Às vezes tem alguns tipos de obra que pode ter muro, pode ter, sei lá, barreira rígida ou algum projeto diferente de geologia ou de grama, qualquer outra coisa, mas o básico seriam essas pranchas que a gente está listando aqui. No projeto de pavimentação, basicamente ele tem que ter lá em planta, né, mostrando lá as cores dos tipos de pavimento, se tiver vários tipos de pavimento, né, ou não, e as seções e detalhes. Então, importantíssimo ter a seção ali com o escalonamento. Né? O que é esse escalonamento? Esse escalonamento é o quanto cada camada vai estar mais larga, né? Pensando aqui que a gente tem a camada acabada, né? Que sai lá do nosso serviço, as dimensões dela, que é a plataforma acabada, e a nossa última camada de massa, né? De massa asfáltica. E o que eu tiver para baixo, né? Vamos imaginar, se eu tiver duas camadas, se eu tiver um binder embaixo, então ele vai ter que estar desenhado na seção, dizendo que esse binder está, né, qual a espessura da capa final, qual a espessura do binder, e os afastamentos, que é ali que a gente chama de escalonamento. Então, geralmente aí se eu tenho 4 de capa, por exemplo, então eu vou descer 4, vou afastar 4 para cada lado. Então acaba formando um triângulo ali na lateral. Né? Então esse triângulo ele serve ali para a camada de baixo ela estar um pouco mais afastada, né? Porque a solicitação ali em cima dele, né? Ela vai, o bulbo de tensões ali, ela vai ter que se dissipar. Então não pode estar uma exatamente em cima da outra. Então além desse triângulo, né? No canto, que se for 4, por exemplo, vamos dizer que o outro também seja 4. Então a crista da parte de cima do binder, ela não vai estar exatamente embaixo do pé ali do talude da massa. Ela tem também um afastamento geralmente de 5 centímetros. Então fica 5 centímetros mais largo, além dos 4 centímetros da espessura da camada de cima. Então, voltando lá, o pavimento acabado terminou lá com uma certa largura, desceu 4 centímetros de espessura, afastou 4. Então ele já deu 4 centímetros a mais no pé dessa massa asfáltica. Aí como eu vou ter a outra camada lá embaixo, eu afasto mais 5. Então o topo do binder vai estar 4 mais 5. Né? Então ele vai estar a 9 centímetros mais afastado do que o bordo do pavimento, justamente para poder dar apoio nessa camada de cima. É isso que a gente chama de escalonamento. Então, geralmente, entre capas é 5 centímetros e entre bases é considerado aí 15 centímetros, né, para eu ter o apoio de uma base na outra. Então, é importantíssimo esse escalonamento. Né? A gente sabe que se não for considerado isso, pode ter um risco grande ali de ter fissura ali no bordo do pavimento e também, mesmo que às vezes tente se fazer sem isso, né, construtivamente não tem como você apoiar exatamente um em cima do outro, então você acaba jogando ali, tendo que jogar ali um pouco mais para fora, né, e isso não tem como não ser remunerado. Então por isso que os projetos têm que mostrar o que é necessário para poder dar apoio e poder executar, e também remunerar, porque não tem como isso estar na perda da obra. Isso não é perda, isso é um detalhe de projeto, né? Então vamos fazer uma analogia aqui. Vamos dizer que eu estou construindo uma casa, estou construindo essa sala aqui, né? E eu vou fazer o telhado aqui. Eu quero ter, sei lá, 50 centímetros de beiral ali para fora. Então o meu telhado ele vai ter que ficar 50 centímetros mais afastado ali, né? Justamente para eu afastar essa chuva, né, que vai cair ali no telhado, para ela não escorrer pela parede, para não ficar muito perto aqui da estrutura, né, da alvenaria da casa aqui, né, até para ter um espacinho ali para poder passar numa situação de chuva, mas principalmente para afastar um pouco da estrutura. Então eu tenho meio metro de beiral a mais no telhado.
Então, como que eu vou querer que o construtor faça isso de graça, né? Faça meio metro a mais de telhado de graça. Então, aqui é a mesma coisa. Como é que eu vou fazer? Nesse caso, o topo do binder vai estar 9 centímetros mais largo para cada lado. Então, é 18 centímetros no topo. Né? Se eu pegar no meio da figura geométrica, se eu tiver mais 4, ele vai dar mais 2 para cada lado, mais 4. Então, 9 mais 4 vai dar 13. Né? Então, 13 centímetros mais largo o binder do que a capa. Então, não tem como não remunerar isso. Né? Então, tem que executar dessa forma. Então, o projeto tem que mostrar quais são essas dimensões e tem que ser orçado dessa forma e remunerado dessa forma. Né? Se não for assim, tem que estar claro que esse escalonamento, né, tem que ser considerado e todo mundo vai jogar esse coeficiente para dentro. Mas não é normal. O normal é que o projeto demonstre e que tudo que é físico no projeto seja físico, tanto no orçamento quanto na medição. E fechando aí essa parte de pavimentação também, é importante, né, se for feito um controle deflectométrico, também tem que ter ali as tabelas, né, também com os resultados de viga. Né. Em obras urbanas já é um pouco mais difícil, né, disso ser considerado, né, embora em algumas até tenha, mas geralmente mais em obras rodoviárias, né, se for exigido parâmetros de viga, tem que ter a tabela ali com quais são os parâmetros e também quais são as especificações, as normas ali para seguir em cada camada. Né? Então, a execução, o controle, né, como que vai ser controlada e executada, né, cada uma daquelas camadas tem que ter esse quadro aí também. Então, basicamente é isso, tem que ter a planta ali com tudo em cores ali, né, dizendo o que é cada tipo de pavimento, tem que ter esses detalhes, né, seções. Se tiver um encontro de obra de arte, por exemplo, vai ter que ter a laje de aproximação, vai ter que ter um detalhezinho ali onde que para cada camada para fazer o encaixe. Então, o máximo de detalhes possível, parâmetros de viga, normas, especificações a serem seguidas. Aí a gente consegue fechar um bom projeto de pavimento. E se faltar alguma informação dessa, tem que ser solicitado. Ó, eu vou seguir o que aqui? Não vai ter parâmetro de viga para controlar? Então, beleza. Qual especificação eu vou seguir para esse tipo de base, já que o projeto não fala. Então tem que ser alinhado tudo antes de sair, criando aí os projetos, né, os traços, né, vamos dizer assim. Aqui é projeto, a gente fala não projeto papel, o projeto da base, o projeto da capa, né, a dosagem, né, vamos dizer assim. E aí depois para poder liberar a execução. Certo. Você falou anteriormente sobre a organização dos projetos, né? E já aproveitando para retomar um pouco sobre o assunto, após toda essa análise que você fez, como que fica a organização dessas informações? Então, aí só voltando um pouquinho que eu comentei lá no início, né? Se está fazendo um orçamento, aí tem que se focar no orçamento. Aí já não vai organizar essas informações todas aí. Basicamente, se está fazendo orçamento, se você vê alguma coisa que não tem, aí você pode solicitar, né? Você pode fazer fazer perguntas lá, né, para quem está listando a obra, para poder ou mandar algum projeto revisado ou gerar algum esclarecimento dizendo o que é para ser feito. Então já resolve o problema na hora. Quem for tocar a obra depois vai ter os esclarecimentos dizendo o que ficou resolvido dessas dúvidas. Então essa é a primeira parte, se estiver orçando. Agora, se estiver executando, aí é importantíssimo, aí sim, organizar essas informações, gerar planilhas, documentos ali que vão facilitar a execução da obra, a locação da obra, as medições, as build no final e tudo mais. Tá? Então a gente pode citar aqui basicamente alguns tipos de planilhas, de trabalhos para se criar. Alguns são bem básicos, né? Por exemplo, uma planilha de quilômetro, né? A gente pode fazer. A gente pode ter o quilômetro inicial da obra e o quilômetro final, tá? Isso compatibilizado exatamente com o projeto, não só com o edital, porque é muito comum, às vezes o edital fala do quilômetro 1 ao quilômetro 10, por exemplo. Mas esse 1 ao 10, muitas vezes no edital, ele vem lá aproximado.
E no projeto, se a gente pegar o projeto de sinalização, ele vai ter lá o estaqueamento da obra e vai ter a posição exata das placas, tá? Em alguns casos, a placa não está exatamente lá onde é o marco quilométrico, mas tem casos de que não tem outra referência, né? Tem rodovias que às vezes tem a marcação ali dos marcos quilométricos pintadas ali no bordo, né? Os quilômetros nem sempre tem 1.000 metros, isso aí é um assunto longo, né? Mas a gente tem às vezes quilômetros com um pouquinho menos ou com um pouquinho mais de 1.000 metros, mas quando tem essa marcação no bordo ali da pista, né, bem marcado, né, e é dado manutenção nisso, a gente tem exatamente quais são as posições do quilômetro. E às vezes a placa está do lado de uma alça, esse marco está bem ao lado de uma alça e se desloca um pouco ali a placa. Mas em muitos casos também já não tem, chega na rodovia só tem a placa mesmo, então a placa é a referência. Então, nesse projeto de sinalização, além de ter o estaqueamento, e o projeto é feito em cima do estaqueamento, a gente tem a estaca que começa o serviço, né? A gente tem a estaca e a fração exata, a gente pode amarrar com esse quilômetro para ter a quilometragem bem exata. Tá? Então, independente da quilometragem do edital, que às vezes pode dar um pouquinho de diferença, é mais importante a gente ter essa planilha exatamente a quilometragem da obra. Já que eu citei aqui que às vezes também tem quilômetros um pouco diferentes, né? Tem gente que costuma fazer um levantamento que chama de hectométrico, geralmente que o pessoal chama, onde eles mapeiam, né, todos os quilômetros da rodovia, né, e exatamente, né, o tamanho de cada um deles. Mas dentro da obra também dá para a gente fazer isso e ter cada tamanho, né, principalmente se a gente encontrar diferenças, né? Para que isso é importante? Ter essa noção, né? Se tem essa diferença. É por causa de DMT, né? Porque vai ter pagamento de DMT, transporte, e se eu tiver lá quilômetros com 800 metros, então eu vou ter lá 200 metros a menos em cada quilômetro. Se eu tiver 3 ocorrências dessas daí, já dá meio quilômetro a mais, então ele pode dar diferença lá nos DMTs da obra. Mas enfim, essa planilha de quilômetro, independente do grau de detalhamento, aí é bom sempre ter, para a gente ter noção ali do tamanho mesmo da obra em extensão. A planilha de estaqueamento, né, para a gente mapear todos os estaqueamentos, se tiver alças, ramos também, o estaqueamento de cada um, onde começa, onde termina, e a extensão de cada um deles, também a gente consegue, analisando esses projetos, estudando e vendo, né, se tem todas as informações aí. Igualdade de estacas, às vezes em revisões de projeto, compatibilização às vezes de vários lotes, se cria uma determinada igualdade que acaba encurtando às vezes um trecho ou aumentando, mas geralmente encurtando. Ou às vezes compatibiliza com outro estaqueamento completamente diferente. Então, vamos dizer que tem lá estaca 18 mais 3,5 metros é igual a estaca 1002 mais 0, por exemplo. Então são estaqueamentos completamente diferentes, né, que pode ser um projeto mais antigo aqui ou outro mais novo, e no projeto geométrico vai ter essa igualdade de estaca. Então se houver essa igualdade de estaca, é importante mapeá-la. Igualdade de quilômetros por estacas também é bom, né? Como eu comentei no projeto lá de sinalização, você tem condição de localizar cada placa e falar, ó, o quilômetro tal é na estaca tal, o quilômetro tal é estaca tal. Então, é importante também mapear isso. E criar retigráficos ali, né? Retigráficos para os mais diversos fins, né? A gente pode fazer um retigráfico para ilustrar a obra, né? Para ter onde tem pontos importantes, muros, obras de arte, início, fim, né? De cada trecho, por exemplo, retigráfico para a gente poder ir seguindo o avanço, né, e pintando lá o que está executado dentro de cada mês, cada tempo da obra, medição, tudo mais. Pode ter um retigráfico também para ilustrar as sondagens de projeto e as sondagens feitas ali ao longo da obra, né, para poder cadastrar, localizar isso. Ou um retigráfico também para interferência, às vezes tem desapropriação, tem, né, coisas assim, interferências, algumas coisas. Pode até ilustrar ali, né, com uma foto, que situação que tá desapropriando, tá fazendo corte de árvore lá no final. É bom até para reuniões e tudo mais. Então, os mais diversos tipos de retigráfico aí fica fácil para deixar de uma forma visual. Então, basicamente é isso aí que
que eu chamaria de análise de projetos, independente para orçar ou para executar a obra. Então, pessoal, nós vamos encerrando aqui, ficando por aqui. E esse foi o nosso segundo podcast, Desende. E lembrando vocês que ele estará disponível nas principais plataformas de podcast e também no Facebook, no Instagram, no YouTube. E para você que ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, entre lá, o link está na bio do Instagram e venha fazer parte da nossa família aqui, tá bom? Mais alguma coisa? É isso aí, até mais, pessoal. Um abraço. Até mais.